Não, me Quer fala, por começar que com você isso? considera que é uma prisão? Porque o povo tá feliz. No Twitter tá bombando a alegria hoje. As pessoas esquecem que a lei tem que ser a mesma para todos, para quem a gente gosta e principalmente para quem a gente não gosta, né? Porque só defendendo a lei para quem a gente não gosta que a gente pode fortalecer e defender a lei para a gente, inclusive para quem a gente gosta. A prisão dele, enfim, ela é, assim, vou usar uma palavra que resume tudo, ela é ilegal. Por que ela é ilegal? Porque ela é uma prisão preventiva. E para quem não conhece, o que é a prisão preventiva? A prisão preventiva é algo extremamente excepcional na nossa lei. É o que há de mais excepcional no Código de Processo Penal, uma prisão preventiva. Você está prendendo alguém antes de uma sentença condenatória. Então é alguém que, em tese, ainda é inocente. Seria uma prisão para evitar riscos que ele traria à sociedade. A lei... O Código de Processo Penal especifica bem em que situações você pode decretar prisão preventiva. Não vou ficar aqui no muito juridiquês, mas está lá escrito na lei. E isso é excepcional, como eu te disse. É só quando aqueles requisitos que a lei explica, que a lei diz de forma bastante clara, estiverem presentes concretamente, ou seja, precisa ter alguma coisa concreta que indica aquilo ali. Vamos usar um exemplo fácil. A lei fala o seguinte: você pode decretar prisão preventiva de alguém porque você tem que garantir a aplicação da lei penal. O que significa isso? Vou afastar um pouquinho de você aqui, vai lá. Se o sujeito pode vir a fugir. Tá, perfeito. Então você prende ele preventivamente. Okay. Só que você precisa pegar o sujeito tentando fugir, ou em vias de fugir, ou com indicativos concretos de que vai fugir. Você não pode simplesmente pegar e falar, olha, ele pode ser que ele fuja. Entendi. Entendeu? E o que a decisão do Crivella hoje fez é utilizar essa excepcionalidade, que é a prisão preventiva, sem nenhum fato concreto, simplesmente... Com o objetivo de expor... Olha, não é nem, eu não diria nem que é objetivo de expor, isso é algo, infelizmente, bastante comum no nosso passado recente, que é uma coisa que é a banalização do uso desse tipo de prisão em casos, principalmente em casos midiáticos. Então Perfeito. É uma tentativa de se acalmar a opinião pública, agradar um ou outro, decretando uma prisão dessa que, quando você vai ler o despacho realmente, ela não tem fundamentação nenhuma, então ela se torna uma prisão ilegal. Acho que não apenas a prisão, como muitas ferramentas jurídicas são utilizadas de forma populista, né? Muitas. Vamos citar aqui... o impeachment da Dilma, talvez, a própria prisão do Lula. Não estou aqui simplesmente para defender a esquerda, acho que as pessoas que cometem os crimes precisam ter as suas punições, mas a cadeia e esse exagero, você sente que é simplesmente para brilhar na rede social, para punir. A punição, a prisão, obviamente, ela é punitiva, mas o exagero, ele acaba sendo injusto, não? Injusto para todos os lados, por isso que a gente tem que criticar. Existe uma crítica que eu fazia, é da pessoa que é garantista de ocasião, né? Ele puxa a Constituição embaixo do braço quando lhe interessa, quando é aquela pessoa próxima, aquela que ela concorda, e para os inimigos o arbítrio, né? Constituição para os meus amigos e para os meus inimigos o arbítrio. E é isso que você falou, você pode criticar uma prisão de uma pessoa de esquerda, de direita, culpada ou inocente. Se tiver ilegalidade naquela ordem de prisão ou em qualquer ordem judicial, qualquer decisão judicial, ela é ilegal e ponto. E o que acontece é que a gente vive um momento extremamente grave de uma coisa que a gente chama de populismo penal, né? Então, as decisões, muitas vezes, elas são decisões... Essa decisão do Crivella hoje, por exemplo, é uma decisão típica de uma condenação. Que pode ser que aconteça, pode ser que tudo aquilo que está na decisão seja verdade, o Crivella tenha desviado milhões e tenha que ser condenado e venha cumprir uma pena. É completamente diferente de ser preso preventivamente. Então o que se faz hoje em dia, muitas vezes, essas decisões carregadas de adjetivos. A decisão do Crivella hoje fala assim, homens de terno e gravata, eu estou sem gravata pelo menos hoje, homens de terno e gravata que assaltam cofres públicos. Gente, isso aí hoje você pode assaltar cofres públicos. Eu preciso colocar a sua gravata. Isso, exatamente. Isso aí eu me enquadraria na decisão. Seria preso. Com certeza. Mas assim, convenhamos que isso é um texto bacana para você colocar no artigo de jornal, numa decisão judicial. Você já sente o cheiro do populismo quando você apela para esse tipo de lugar comum. Mas aí eu te pergunto o seguinte, muitas das prisões elas são feitas como exemplo. Você coloca um bandido na cadeia, obviamente pelo crime que ele cometeu, mas para dar um exemplo para a sociedade que esse tipo de conduta é um equívoco. Será que é tão errado assim colocar... Não, quando ele está condenado. Se ele está condenado, a prisão, obviamente, ela tem uma tentativa de ressocializar, que convenhamos, funciona muito pouco no nosso país.
dadas as condições do sistema carcerário, mas ela tem, obviamente, esse caráter pedagógico, didático, de sim ser um exemplo. Mas você precisa responder um processo, ser condenado e cumprir uma pena. Completamente diferente do que foi feito, por exemplo, hoje, especificamente com o Crivella, mas a gente pode citar qualquer outra pessoa. Não tem condenação. É uma prisão preventiva. A decisão que mandou prender ele é uma decisão típica de alguém que vai ser condenado, só que ele nem processo está respondendo ainda.